Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai debater um pouquinho mais a respeito da Cúpula do Clima que aconteceu na semana passada, virtualmente, né, que foi sediado pelo governo dos Estados Unidos e principalmente trazer a configuração desse debate, o que na verdade se encontra na forma como ele foi organizado e algumas tendências que de repente a gente pode começar a observar nesse sentido a partir desse encontro. Bom pessoal, o vídeo de hoje, como eu disse ali na entrada, vai se dedicar para debater um pouquinho mais alguns detalhes que podem ter passado batido no noticiário a respeito da Cúpula do Clima que foi realizada na semana passada lá nos Estados Unidos de forma com participação virtual por parte dos outros participantes, né, dos outros chefes de Estado e chefes de governo que foram convidados a participar desse evento. Ele foi muito importante, com certeza, ele tem algumas características muito relevantes, mas como aponta, por exemplo, o professor Roberto Webel, eu vou colocar aqui nas descrições um texto que ele lançou no Estadão, fazendo uma análise a respeito da participação da Rússia nesse encontro, né? E por que a participação da Rússia lá representa um aumento da capacidade de atuação da Rússia no cenário internacional em razão da questão climática, né? Acho que são alguns elementos interessantes para a gente analisar, em que pese aqui eu quero debater a estrutura, e aí vocês vão falar aí nos comentários, deixar aqui, nos avisar também nas nossas redes sociais, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o posicionamento de um ou outro país. A minha ideia é tentar entender qual que é o projeto dessa cúpula, né? Como que ela foi organizada, como que ela foi estruturada e quais são as principais características dos debates que foram realizados e como que eles respondem a um determinado momento político que a gente vive, tanto ao redor do mundo quanto atualmente lá nos Estados Unidos. Por isso que eu queria, em primeiro lugar, responder uma pergunta que talvez possa estar aparecendo aí na cabeça de vocês, né, com relação ao tempo, né, ao momento em que eu estou divulgando, estou fazendo esse vídeo para o canal, né? Por que não fazer na semana passada e sim fazer essa semana, quase uma semana depois do evento, né? Bom, acho que em primeiro lugar é uma forma também de valorizar o trabalho dos jornalistas, né? Afinal são eles que fazem essas análises quentes, essas análises que são feitas no momento, né? A nós, analistas, vale muito a pena a gente tentar esperar um pouquinho mais, fazer uma certa análise, digamos assim, a frio, em que pese, né, a gente aí está trabalhando de uma forma ou de outra com um período bem curto de análise, né, porque foi na semana passada, queira ou não, né, quase 7 dias atrás. E a partir desse momento, acho que é interessante a gente perceber que algumas coisas que foram faladas lá foram meio que capturadas pelas questões de momento, como as declarações do Jair Bolsonaro, a declaração do Putin, a declaração da China, e uma análise, de certa forma, um pouco mais aprofundada, vem com também um pouco mais desse tempo, né? Ou seja, o que pode ser percebido depois do fato ter acontecido, né? Um momento um pouquinho depois nos permite analisar de uma forma um pouquinho mais crítica todo esse movimento. E aí, obviamente, né, os meus melhores amigos que são historiadores traduzem um pouco isso, né, porque a gente não pode fazer uma análise ali no tempo, no momento quente, mas a gente pode entender algumas tendências que podem se delinear, tirando um pouquinho, né, tendo um pouquinho desse afastamento, para dividir um pouco o que são as nossas expectativas com relação a um encontro tão importante como esse, daquilo que realmente aconteceu ou das intenções que estão por trás. Porque, na verdade, esse encontro, essa cúpula do clima, me pareceu, quando eu fui fazer uma análise, né, com relação aos dados fornecidos pela Casa Branca, muito mais próxima de um encontro feito pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos, no ano passado, lá por setembro, outubro, ainda durante o governo Trump, do que, na verdade, algo muito extraordinário, algo muito diferente do que seria tradicional da política americana. Então, de uma forma ou de outra, fazer essa análise com um pouquinho mais de tempo nos permite observar esses detalhes, né, essas questões levantadas para isso. Por exemplo,
Quando a gente faz análise a quente, quando a gente faz essa análise, né, mais voltada ali para aquilo que aconteceu naquele momento, o que acaba acontecendo é que a gente tenta, de uma forma ou de outra, fazer essa análise por meio das informações imediatas que a gente tem. Como, por exemplo, as declarações dos líderes, que de fato têm um peso muito importante. De fato, aquilo que eles falam, aquilo que eles assumem como compromissos numa cúpula como essa, ou que tentam demonstrar para os outros, são algo muito relevante no escopo desse encontro. Porém, as outras sessões, elas talvez sejam tão importantes quanto, porque elas trazem para nós mais ou menos o caminho que se desenha como intencionalidade daqueles que organizaram essa cúpula, né? E, então, observar esses eventos, claro, pelas grandes declarações, pela presença dos chefes de Estado, mas também pela sua organização, pela sua estrutura, é algo interessante. E isso a gente começa a ver já tentando observar qual que foi o objetivo dessa cúpula de acordo com a Casa Branca. Eu trouxe aqui algumas informações fornecidas pela própria Casa Branca para que a gente possa analisar de uma forma ou de outra essa cúpula a partir desse princípio de estruturação para tentar enxergar possibilidades para um futuro próximo da atuação dos Estados Unidos e de outros países do mundo com relação às questões climáticas, mas que a gente vai ver no final dizem respeito à questão econômica, sobretudo. Né? Então, segundo a Casa Branca, qual que era o objetivo desse encontro? Diz lá a Casa Branca. Né? O objetivo da cúpula dos líderes, a cúpula dos líderes com relação ao clima, era reunir chefes de Estado e chefes de governo, assim como líderes e representantes de organismos internacionais, de negócios, governos subnacionais e comunidades indígenas para unificar o mundo no combate à crise climática, na demonstração de oportunidades econômicas do futuro, na demonstração de oportunidades, e reafirmar a necessidade de cooperar de forma inédita no mundo, a ambição de fazer jus ao momento em que vivemos. Então esse é um aspecto importante para a gente entender que mantém-se uma prática americana de considerar que os governos nacionais eles não são os únicos responsáveis por estabelecer esse tipo de conversa, esse tipo de prática e as alterações que são necessárias para esses momentos. Né? Assim como o encontro da OEA do ano passado, esse encontro dá uma ênfase muito grande na inter-relação e, de uma forma ou de outra, trazer como iguais governos nacionais, mas também grupos privados, corporações, né, a área dos negócios e da economia privada, governos subnacionais e comunidades indígenas, né, comunidades originárias, digamos assim, povos originários, que de uma forma ou de outra podem ter influência nesse tipo de atuação. E a gente percebe que, na verdade, essa cúpula do clima ela não foi tão propositiva quanto preparatória. Porque, de acordo com a própria Casa Branca, diz lá, né, a cúpula foi um marco no caminho para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que vai acontecer em novembro desse ano em Glasgow, na Escócia. Né? Ou seja, ela foi mais uma forma de criar um arranjo de posturas, de posições, uma concordância de posturas para a COP26, do que, na verdade, a proposição de coisas novas. E isso é um aspecto bem importante, porque essa é uma cúpula organizada pelo governo dos Estados Unidos. Ainda que ela tenha participação de programas da ONU, ela não é uma atuação, uma ação no escopo da Organização das Nações Unidas. Né? O Antônio Guterres, presidente, estava lá, outros representantes da ONU estavam lá participando, mas na verdade ela não era aberta a todos os países do mundo. Tratava-se mais de uma tentativa de instrumentalização da COP26, uma preparação para esses debates. E é isso que a própria Casa Branca diz ali, ó. E essa cúpula foi organizada para acumular as chances de chegar a resultados significativos na ação global contra mudanças climáticas na COP26, que vai acontecer em novembro desse ano, lá em Glasgow. Né? Entre outros aspectos, segundo a própria Casa Branca, a cúpula também reuniu novamente o Fórum de Maiores Economias para a Energia e o Clima e outros atores que foram reunidos. Então, acho que é interessante a gente observar algumas ênfases que são dadas, né, nessa cúpula do clima, porque às vezes a gente fica um pouco com essa frustração,
né? Teve esse encontro, né? Teve compromisso e tudo mais, mas o que vale? Na verdade, tratou-se mais de uma tentativa de concertação, mais de uma tentativa de harmonização das posições, de pré-concepção, né? De entender mais ou menos o que esses países estão fazendo, de forma a chegar na COP26 em novembro com propostas, né? Com formas práticas que permitam avançar, por exemplo, nas ambições, né? Nas intenções do Acordo de Paris, que hoje em dia é o instrumento de regime internacional que coordena, né, mundialmente a atuação dos países com relação às mudanças climáticas. E aí que aparece, talvez como mais interessante, perceber quais são esses eixos pretendidos de ação por meio da própria organização do evento, né? Porque quando a gente observa, quando a gente vê um evento como esse, uma cúpula internacional, é muito importante a gente perceber não só quem são os convidados, quais são os países que apareceram, o que falaram os líderes políticos, mas também entender qual é a proposta desse evento, né? Quais são as grandes linhas de atuação que vêm a aparecer nesse momento, né? Vêm a aparecer nesse encontro como debates que parecem ser importantes. E por isso, né, que não se trata de teoria da conspiração, mas se trata de entender que cada uma das sessões que aconteceram durante a cúpula do clima da semana passada, tiveram uma intencionalidade, tiveram um objetivo principal. E pode ser que esse objetivo não seja alcançado, mas demonstra as principais preocupações, ou aquilo que a gente chama em relações internacionais e em geopolítica de as principais agendas, né? Ou seja, o que é observado como um tópico importante de ser resolvido no cenário internacional e o que isso significa na prática para o desenvolvimento de políticas internas e externas por parte dos países. A cúpula do clima, então, ela foi dividida em 5 sessões que aconteceram, 5 encontros diferentes, que na verdade se traduziram na prática não em 5, mas em 8 encontros, foram 5 sessões, mas 8 encontros, que abordaram temas bem importantes e tiveram intencionalidades diferentes. Aquele que a gente mais sabe, inclusive aquele em que o presidente Jair Bolsonaro falou, teve a retirada do Joe Biden logo antes dele falar e tudo mais, aquele em que os líderes, de uma forma ou de outra, estiveram presentes e declararam suas intencionalidades, aquilo que o país anda fazendo e tudo mais, com relação à questão climática, foi a primeira sessão, a sessão de abertura, onde se debateu, né, cujo título era Cultivando Nossa Ambição Climática. Foi quando esses líderes políticos mundiais se apresentaram à cúpula, né, posicionando seus países e falando dos seus esforços para o combate às mudanças climáticas, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque na verdade isso é o que mais apareceu no noticiário e é o que está mais disponível, porque é o que chama mais atenção. Porém, a partir da segunda sessão, que também aconteceu no primeiro dia, a gente começa a ver esses caminhos, né? A gente começa a ver quais são as propostas estadunidenses para o clima, né? Para as mudanças climáticas e para as formas de atuar com relação a esse tema no sistema internacional. Porque a segunda sessão foi aquela sessão que já deu o tema, já deu o toque, digamos assim, de colocar ao mesmo tempo para atuar e para conversar os estados e as empresas. Ela foi uma sessão público-privada, a gente poderia chamar assim, porque com o título de Investindo em Soluções Climáticas, ela teve a participação não só de governos nacionais, mas também de grandes grupos financeiros, como o Grupo Allianz, alemão, né, o Grupo Citigroup, o Bank of America, né, o Banco da América, mas também instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, demonstrando mais ou menos uma articulação com relação àquilo que vai ser muito importante para alcançar de uma forma ou de outra as intencionalidades dessa cúpula, que é a questão do financiamento, né? Nessa sessão, o objetivo foi discutir o financiamento público e privado em questões climáticas, abrindo já uma visão a respeito do que pretende o governo dos Estados Unidos com relação aos países em desenvolvimento e aos países desenvolvidos. Porque olha o que foi colocado aqui como objetivo desse debate.
o investimento público nos países em desenvolvimento. Por isso aparece como questão importante aqui o FMI, o Banco Mundial, que podem, de uma forma ou de outra, começar a demandar para os seus empréstimos aos países, enquanto sistema financeiro relevante, contrapartidas de preservação ambiental, de renovação da cobertura vegetal e investimento em práticas políticas, ou seja, uma clivagem, né? O investimento público nos países em desenvolvimento e o privado para a transição para uma nova economia de zero carbono no ano de 2050. É uma economia que a gente chama de economia neutra em emissões de carbono, que não é uma economia sem carbono, mas é uma economia que é capaz de neutralizar os efeitos desse carbono. E aí a gente já começa a ver um desenvolvimento que já a professora Berta Becker trazia, né, na sua discussão sobre a Amazônia. Tem esse livro aqui, eu não havia pensado nisso, surgiu agora a ideia de falar sobre ele. Um livro clássico na geografia, quem é da geografia já se deparou com ele, quem teve aula comigo já se deparou com ele também, que é o livro de 1995, Geografia, Conceitos e Temas, organizado pela professora Iná Elias de Castro, professor Paulo César da Costa Gomes e professor Roberto Lobato Correia, que é, digamos assim, um marco na geografia brasileira, né? Um primeiro livro na década de 90 que traz contribuições brasileiras para debater a geografia brasileira, em que há um texto que eu estava relendo esses dias, inclusive, que é um texto que eu acho que é um daqueles clássicos do Calvino, né? Sempre que a gente lê, a gente percebe coisas diferentes, e o texto da professora Berta Becker, que infelizmente já nos deixou, traz um pouco, já traz esse debate, né? Trata-se do texto dela sobre geopolítica, em que ela debate justamente a relação entre poder e espaço num debate mundial, né? Chama-se A Geopolítica na Virada do Milênio. Eu vou colocar as referências aqui de qualquer forma. A Geopolítica na Virada do Milênio, Logística e Desenvolvimento Sustentável, da professora Berta Becker, em que ela vai fazer um debate a respeito da herança das teorias geopolíticas, o impacto no sistema internacional, e mais para o fim, ela vai debater o novo significado do território, da estratégia até a questão da logística do mercado global. Trata-se de um texto da década de 90, então com essa preocupação do mercado global, mas ela já falava lá na página 292 do imperativo tecnológico e a politização da natureza, a questão do desenvolvimento sustentável, né? Trata-se de uma questão muito importante para a gente entender, a proposta dela, inclusive, a ecologia como novo parâmetro geopolítico, a inserção desse tema a partir da questão do desenvolvimento tecnológico e da politização do acesso às questões da natureza, né? A professora Berta Becker traz, sobretudo, o desenvolvimento sustentável como um modelo logístico para ordenar o uso do território e como que isso redefine as estruturas de poder e as escalas de poder no sistema internacional. É um texto muito interessante para entender justamente essas categorias de acesso, não acesso, e o papel do financiamento público e privado no ordenamento do uso dos territórios. Tem um outro texto dela chamado A Revalorização da Geopolítica, que também é muito interessante nesse sentido, um texto onde ela aborda mais aprofundadamente essa questão da ecopolítica, né, ou da ecologia como parâmetro geopolítico, que a gente enxerga aqui, né, ou seja, a possibilidade de acesso à grana, no caso do FMI, do Banco Mundial, por exemplo, mediado por ações de combate a questões climáticas. Isso é bom? Isso é ruim? Depende, né? Porque se esse fornecimento de grana vier atrelado a um mercado financeiro que, enfim, domina de uma forma ou de outra essas questões econômicas, a gente vai ter que repensar esse modelo em alguns aspectos, porque, na verdade, ele pode trazer mais consequências para quem vive nesses territórios do que benefícios, né? A partir da terceira sessão, a gente começa a ter reuniões concomitantes, né, então, que aconteceram ao mesmo tempo, mas com temas diferentes. Como, por exemplo, um debate público com agentes governamentais de nível nacional, chamado Adaptação e Resiliência,
os desafios que todos os países, especialmente os mais vulneráveis, enfrentam com relação a questões climáticas e abordagens avançadas para fortalecer a resiliência diante das mudanças e variações climáticas. Então, acho que esse é um aspecto interessante, importante, porque envolve a resiliência, por exemplo, de portos, de regiões portuárias, né, de regiões litorâneas com relação à elevação do nível do mar e outras questões importantes que aparecem. Houve um debate também sobre a ação climática em todos os níveis, esforços de entidades subnacionais que, para Casa Branca, né, contribuam para a recuperação do verde e que trabalhem de forma próxima com os governos nacionais para aumentar a ambição climática e a resiliência no terreno. Né? Então, o Biden ele já apresenta a tentativa de envolver também agentes subnacionais. Talvez a gente comece a ouvir de novo o papo sobre paradiplomacia e o papel do terreno, né, do território cotidiano vivido nas mudanças climáticas, né, no combate a essas mudanças climáticas e a essa resiliência. É interessante que foi nesse painel que a gente teve a participação de uma brasileira representando as comunidades indígenas de Roraima, né, apresentando isso que pode vir a se tornar também um parâmetro geopolítico de atuação, que é a participação das populações originárias no desenvolvimento desses mecanismos de combate, né, às mudanças climáticas, envolvendo também governos de cidades, estados, províncias e regiões. Né. É uma jogada geopolítica interessante porque busca, de uma forma ou de outra, fazer a mesma coisa que a China anda fazendo com países federados. A gente já debateu isso quando a gente falou sobre diplomacia das vacinas, ou seja, a paradiplomacia em países que são federação ou onde as regiões, províncias, estados têm autonomia, pode fazer uma pressão nos governos centrais para adotar uma prática ou outra em termos de política externa. Então, acho que é interessante a gente observar que essa ação climática em todos os níveis pode virar um mecanismo de pressão com relação aos governos centrais a partir de baixo, a partir das prefeituras, dos governos estaduais ou regionais e por aí vai. Né? Um outro painel que aconteceu nesse mesmo momento foi aquele a respeito da segurança climática de fato, né? Aquele que traz a discussão militar do âmbito da segurança. Foi um debate que buscou realçar os desafios da segurança global criados pela mudança climática, o impacto na área militar e na prontidão de ação, e esforços para abordar os multiplicadores de ameaças à segurança econômica, nacional e militar. Então é interessante a gente perceber isso, e esse foi um painel que só teve o ministro da Defesa participando, né? De novo, a falta da presença do ministro da Defesa do Brasil representa algo importante para a gente pensar, né? Porque representa uma falta de participação das Forças Armadas brasileiras, talvez por culpa própria, né? Nesse tipo de debate e discussão, inclusive porque teve a participação do Jens Stoltenberg, né? o que foi primeiro-ministro dinamarquês e que já há bastante tempo é o secretário-geral da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que apresentou de uma forma ou de outra, né, durante o debate, não só ele, mas outros participantes, o impacto de uma forma ou de outra das mudanças climáticas na possibilidade de surgimento de novas ameaças à segurança nacional, mas também a revisão, né, e a inserção da segurança econômica como uma questão a ser trabalhada no âmbito de defesa. A gente fez recentemente um vídeo sobre visão abrangente, quando esse debate começou a aparecer em relações internacionais, em estudos estratégicos, na geopolítica, ali pelos anos 80. Se você quiser dar uma conferida lá nesse vídeo para entender um pouquinho melhor essa abrangência maior. E por fim, a última sessão que aconteceu concomitante, né, nesse mesmo momento, foram as soluções baseadas na natureza, que buscou realçar o papel crítico que tem as soluções baseadas na natureza para reduzir as emissões e fortalecer a resiliência climática, incluindo esforços para reduzir o desflorestamento e a perda de pântanos, de ecossistemas marinhos e terrestres, e promover práticas agrícolas sustentáveis, que contou com a participação de ministros da agricultura. No caso dos Estados Unidos, a Deb Haaland, né, que é a primeira secretária do interior indígena lá dos Estados Unidos, e também grupos de comunidades específicas que trouxeram ideias a respeito dessa discussão sobre agroecologia.
Vai mudar alguma coisa? Não sei. Eu arrisco dizer que não, porque essas questões de agroecologia, elas atingem em cheio a agroindústria, né? A produção em massa de alimentos. Então, acho que é importante a gente perceber isso e fazer um olhar um pouco crítico de se as soluções baseadas na natureza não são mais uma forma de indicar que eles estão prestando atenção nisso, mas não de uma mudança mais profunda com relação à questão agrícola mundial, a geoeconomia dos alimentos, né? A geopolítica dos alimentos. Bom, essas foram as discussões do primeiro dia. O que aconteceu no segundo dia foram apenas 2 sessões, mas que tiveram um papel muito importante, mais ou menos para a gente entender essas tendências futuras. Então, se o primeiro dia, de uma forma ou de outra, serviu para diagnosticar a realidade atual, na verdade, o segundo dia serviu para as proposições econômicas que aparecem. E aí que a gente enxerga a inter-relação e a ecologia, como diz a professora Berta Becker, como parâmetro geopolítico do futuro. A primeira sessão desse segundo dia, que foi a 4ª sessão da cúpula, debateu a liberação da inovação climática. Né? Segundo as palavras da Casa Branca, o papel da inovação tecnológica para chegar a uma economia neutra e emissões, neutra em emissões e resiliente às mudanças climáticas. A aceleração do investimento público e privado na inovação climática, as gigantescas oportunidades econômicas residentes na construção das indústrias do futuro. Né? Essa sessão ela é muito interessante porque ela já aponta de uma forma ou de outra essa vontade dos Estados Unidos de promover crescimento econômico, né, de forma conjunta com o setor privado. E isso apresenta algumas questões, porque isso pode, de uma forma ou de outra, acabar entrando na disputa comercial entre Estados Unidos e China, né? Começando a colocar de uma forma ou de outra elementos relacionados às mudanças climáticas como pressupostos para a atuação ou não dos Estados Unidos junto a determinados grupos econômicos. Né? Acho que são questões interessantes para a gente observar, e a promoção de desenvolvimento de indústrias nos Estados Unidos com relação a isso. Eu tenho uma colinha aqui que eu vou acessar rapidinho, só para ver quem eram os participantes, né, dessa sessão. A gente teve, por parte dos Estados Unidos, a secretária de Energia, Jennifer Granholm, a secretária de Comércio, Gina Raimondo, e o enviado especial para o clima da presidência, né, o John Kerry, que é a autoridade principal em termos ambientais do governo Biden. A gente teve a participação dos primeiros ministros da Dinamarca, de Israel, da Noruega, de Singapura e dos Emirados Árabes Unidos, e do presidente Uhuru Kenyatta do Quênia. Só que a gente também teve a participação desse setor privado, e aí que é interessante a gente observar. Né? Quem esteve do setor privado? Fatih Birol, né, da diretoria executiva da Agência Internacional de Energia, a Anna Borg, que é a presidente e CEO da Vattenfall, né, que é uma empresa importante na área de energia, Shirley Ann Jackson, presidente do Instituto Politécnico Rensselaer, né, acho que é assim que se pronuncia, apontando para a educação técnica, as tecnologias, as engenharias como ênfase de educação, ensino técnico de uma forma ou de outra, como educação para a ecologia, que também já apresenta seus problemas. Danielle Merfeld, vice-presidente e chefe de CTO, né, diretora de tecnologia da GE, da General Electric, né, do âmbito de energias renováveis da General Electric, então já apontando para a participação dessas grandes corporações, e Audrey Zibelman, vice-presidente da X. Então, a gente tem aí uma empresa, né, que eu confesso que eu não sei do que é, mas a gente tem a participação, né, dessas tecnologias do futuro, ênfase na educação técnica e no desenvolvimento das engenharias. E por fim, a última sessão foi a sessão a respeito das oportunidades econômicas da ação climática, benefícios da ação climática em termos econômicos, com foco na criação de empregos, benefícios econômicos da recuperação verde e a decarbonização de longo prazo,
assim como a importância de garantir que todas as comunidades e trabalhadores se beneficiem da transição para a energia limpa. E aí a gente tem uma questão que é a principal base de apoio do Biden nos Estados Unidos, ou seja, que a transição da economia pautada no carbono e no petróleo para uma economia limpa não vai retirar empregos dos Estados Unidos. E aí me chamou muita atenção a participação nessa sessão do Pete Buttigieg. O Pete Buttigieg, ele foi um dos candidatos lá nas primárias republicanas e ele virou secretário dos transportes dos Estados Unidos. Ele participou junto com a representante para o comércio, a Catherine Tai, e a assessora nacional para o clima, Gina McCarthy, junto com presidentes da Nigéria, da Polônia, da Espanha e do Vietnã, e CEOs de grandes empresas, mas principalmente sindicatos nacionais e internacionais voltados para a área, sobretudo metalúrgica e de energia. Por que eu falei do Pete Buttigieg? Principalmente pelo fato de que ele se tornou agora, isso foi estudando, né, montando esse roteiro para esse vídeo, eu descobri que ele tinha virado secretário de transporte. E vejam como é algo interessante, porque o secretário de transporte nos Estados Unidos é responsável também pelo setor ferroviário. E ali a gente tem uma série de representantes de sindicatos nacionais e internacionais da área de metalurgia, né? Porque eu aposto que a gente vai começar a ouvir falar mais em ferrovias, aqui, exportação de ferrovias, aumento da malha ferroviária, porque é uma forma de manter empregos na área de metalurgia, mas alterando do carro para o trem. Né? Então a gente tem essas mudanças possíveis, né? Essas possíveis tendências a se observar aí no longo prazo. Gente, esse vídeo foi um pouco mais informativo, né? Ele trouxe mais informações sobre a cúpula do clima, mas aqui eu acho importante a gente também debater algumas informações mais a fundo de como foi, o que aconteceu e quais as tendências que a gente observa. Como eu disse, se vocês quiserem que a gente debata mais a posição de algum país, de outro país, coloca aqui nos comentários para a gente saber. E também, né, dicas, informações, se vocês querem que a gente aprofunde alguns desses temas um pouco mais a fundo, fala aqui pra gente que a gente está muito feliz com o resultado aqui do canal e a gente espera que vocês gostem tanto quanto a gente está gostando dessa experiência, aventura e esse debate coletivo. Tá bom, gente? Muito obrigado e até sexta-feira.